Capítulo 8. A insistência dos que dizem que a alma não existe. Para estudarmos a questão sobre a alma, primeiro vamos ouvir a palavra dos que negam a alma e, seguidamente, estudemos a verdade da alma. Na Bíblia traduzida em coreano, a palavra alma tem dois significados. Nas palavras escritas do Antigo Testamento, geralmente chama-se de alma a vida da pessoa viva. E no Novo Testamento, em geral, escreveu-se literalmente como alma, indicando o espírito da pessoa morta. Sobre a palavra alma, normalmente, chama-se de alma a pessoa morta, mas também podemos chamar a pessoa viva de alma, porque dentro da pessoa viva existe a alma. Mas as pessoas que se opõem à alma eliminaram desde a raiz todos os testemunhos sobre a questão da alma que Jesus e seus apóstolos deixaram no Novo Testamento e não conseguem alcançar a verdade correta por apenas analisarem a questão da alma no Antigo Testamento, escrito sob a fraca luz da lua. Por isso, mesmo que haja centenas de escrituras sobre a alma no Antigo Testamento, não devemos aprová-la pelos números, e sim temos que estudar, tendo no coração apenas as palavras de Jesus, o Senhor da alma, e as palavras dos apóstolos ensinados por Jesus. Já que a questão sobre a alma, que Jesus e os apóstolos testemunharam, está escrita neste livro seguidamente, espero que a estude minuciosamente. E já que os versículos, nos quais as pessoas que negam a alma insistem, não são achados no Novo Testamento, alguns são mostrados somente no Antigo Testamento. Mas, se estudarmos detalhadamente esses versículos, também não negam a alma. Está escrito. Salmo de número 6, verso 5. Pois, na morte, não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Se continuarmos estudando detalhadamente, do versículo 1 ao 5 do mesmo capítulo, esta palavra não quer dizer que a alma não existe após a morte, mas sim, se não receber a salvação, não poderá dar graças a Deus no sepulcro. Está escrito, Salmo de número 6, verso 1. Nem me castigues no teu furor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Salmo de número 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E no versículo seguinte está escrito, Salmo de número 115, verso 18. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Quando estudarmos esta palavra também, seu significado é que se não receber a salvação, não poderá louvar a Jeová no inferno. A seguir, Salmo de número 146, verso 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Aqui também, se começarmos a ler do versículo 1 ao 4 do mesmo capítulo, podemos entender que não há ninguém em quem possamos confiar, exceto em Deus. Mesmo sendo um poderoso príncipe neste mundo, ao morrer e ser sepultado, todos os planos nos quais confiou desaparecerão nesse dia. Está escrito. Salmo de número 146, verso 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. E as palavras seguintes são do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos,
nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Se todas estas palavras fossem interpretadas de forma literal, quando uma pessoa morresse, não haveria mais a alma, ou tanto os homens como os animais seriam iguais depois da morte. Mas se fizermos um estudo mais detalhado do mesmo livro de Eclesiastes, ele testemunhou, clara e particularmente, os registros sobre a alma. Está escrito, Eclesiastes capítulo 3, versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo, para a terra? Ou, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não pode haver no mesmo livro de Eclesiastes, escrito pela mesma mão, uma palavra que contraria a outra. As palavras sobre o corpo e as palavras sobre o espírito estão apenas separadas. A seguir, no livro de Jó, também veremos as mesmas palavras que as anteriores. Jó capítulo 14, versículo 10. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Se analisarmos detalhadamente esta palavra, é sobre o corpo. Quando Jó disse esta palavra, ele não tinha nenhuma esperança da vida eterna. E está revelando que também não tinha a esperança da ressurreição. No mesmo capítulo, do versículo 7 ao versículo 14, podemos ver as seguintes palavras. Jó capítulo 14, versículo 7. Assim um homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Se ele disse estas palavras, sem a esperança da ressurreição, está provado que ele não sabia sobre a questão da alma. Alguns pensam sobre todas as palavras escritas na Bíblia, estão escritas somente pela verdadeira vontade de Deus como ela é, e isso é um grande mau entendimento. Na Bíblia existem 3 tipos de palavras. Nos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, contém as palavras ditas por centenas de pessoas e, dentre as palavras dessas numerosas pessoas, há verdadeiras lições que foram recebidas pela orientação do Espírito. Mas, por outro lado, tem as palavras que se opõem à vontade de Deus, ou as palavras equivocadas que foram ditas pela opinião de homens. Por isso, temos que descobrir o significado correto, fazendo uma análise detalhada dos versículos anteriores e posteriores de cada versículo da Bíblia. Jó, naqueles dias, muitas vezes falava coisas que não compreendia e até pensava que Deus o estava tentando, quando Satanás invadiu a família dele e o provou. Portanto, as palavras escritas no livro de Jó capítulo 14, versículo 10, ou Jó capítulo 17, do versículo 13 ao versículo 16, são as palavras ditas por Jó enquanto ocorria uma discussão equivocada com seus 3 amigos que vieram visitá-lo quando ele estava sofrendo de doença. E não apenas as palavras de seus 3 amigos, mas também as de Jó foram erradas. Eliú, quem expôs o fato de que a palavra de Jó estava errada, recebeu as palavras de Deus, movido pelo Espírito Santo, e repreendeu Jó e seus 3 amigos, que tinham uma discussão equivocada. Sendo repreendido por Deus, Jó até confessou diante de Deus. Portanto, as palavras em Jó, capítulo 14, versículo 10, e Jó, capítulo 17, do versículo 13 ao versículo 16, são sobre o corpo e não sobre a alma. Além do mais, há muitas palavras como essas na Bíblia,
as quais omitirei devido ao espaço limitado, e continuemos a estudar outra questão.